Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem corte dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia, com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o programa Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, é isso mesmo, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza e também, se você preferir, está acostumado comigo, no meu Instagram pessoal ou no meu Facebook pessoal. Você nos acompanha com imagens diretamente dos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza. E o tema de hoje, meus amigos, nós vamos conhecer a vitoriosíssima história de uma das marcas mais conhecidas e tradicionais do Ceará e a mais conceituada solução para eventos em nosso estado. Eu estou falando do La Maison, que há mais de 50 anos, olha aí, Adriano, mais de 50 anos vem realizando as principais festas e eventos de nossa sociedade. E quem vai contar essa incrível história, e bote incrível nisso, vocês vão conhecer, são 3 campeões. Os 3 filhos da dona Aurideia, que hoje tocam com maestria esse fantástico negócio. Estou falando aqui da minha amiga Isabela Fiuza, do Daniel e do Adriano Fiuza. Como a Isabela está um pouco nervosa, quem vai dar o primeiro boa tarde é o mais desenrolado deles, que é o Danielzinho. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. E aí, Ricardo, tudo bem, meu irmão? Prazer estar aqui de novo, viu? Você já esteve comigo em outra ocasião, emissora, isso. Outra ocasião e outro programa, mais ligado ao mercado imobiliário. Isso. Mas agora você vai contar a sua vida. Boa tarde, Adriano, tudo bom? Boa tarde, prazer estar aqui com você, Ricardo. Estou nesse depoimento aqui, em nome da família, e ajudando os irmãos a compor essa história. Perfeitamente. E aí, Isabela? Boa tarde. E aí, Ricardo, boa tarde. A Isabela é a mais tímida, mas parece ser a que trabalha mais. Estou certo, não? É por aí, trabalha muito. Menos, né? Trabalha muito. Todos os 3 trabalham. Trabalhamos muito. No seu respectivo a fazer, que nós vamos conhecer já já. Mas vamos começar rápido. O programa tem 1 hora, mas é a 1 hora que passa mais rápido na história da humanidade. Toda segunda-feira, se você quer que 1 hora passe rápido, começa às 3 da tarde até às 4, é rápido demais. Começar pelo começo com você, Daniel. Como é que tudo começou para o La Maison? Seu pai, que faleceu muito cedo, aos 52 anos de idade. 57 anos de idade. Eu queria que você contasse essa história. Como é que começou com a sua mãe, dona Aurideia, nesse ramo de eventos? Mas não começou como eventos, não, né? Como é que começou tudo? Diga aí. O La Maison, que na época não era La Maison, era só a Aurideia, a Deinha, como ela gostava de ser chamada pelas amigas e pela própria família, ela tinha uma habilidade, tem uma habilidade manual muito grande. Então ela gostava de receitas, ela pesquisava, ela tinha um dom que não era só culinário, era um dom de fazer bem feito ao que ela se metesse a fazer. E ela fazia bolos, fazia docinhos, fazia salgados, sempre baseado em pesquisa. Então ela sempre foi muito forte em pesquisa. Então ela desenvolveu essa habilidade, colocava em prática e isso ajudava no orçamento familiar. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era representante propagandista vendedor. De laboratório? De um laboratório francês chamado Le Petit à época. E sua mãe, ela começou para ajudar na família a vender essas comidinhas de festa, de aniversário, essas coisas. Exatamente. Não existia a palavra evento, né? Do jeito que a gente entende hoje. Era festinha. O que havia era reuniãozinha familiar, era uma festinha de aniversário, era um aniversáriozinho, enfim. E por falar nisso, ela foi a primeira a desenvolver o que se chama hoje de catering, que é sair de onde ela está e levar todo o serviço para acontecer num outro lugar. Nós estamos falando disso em que época, mais ou menos? Só pra isso é década de 70, comecinho da década de 70, na verdade, talvez até antes. A década de 60 ainda, isso. Final da década de 60. 68. Aí foi 68, né? Isso. Pra ser mais preciso. Isso. E aí a coisa foi se desenvolvendo. E quando foi que ela chegou, eu tô falando aqui por mim, né? Mas ela deve ter chegado pro seu pai, que propagandista ganha muito bem, por sinal, né? Sim, deve ter sido uma decisão difícil pra ele. É. Teve algum dia que ela chegou pra ele e disse, olha, como era o nome do seu pai? Adriano. Adriano, você tem que me ajudar, você tem que deixar esse negócio. Aconteceu isso?
Eu acho que isso foi uma coisa, aconteceu naturalmente, porque ele sentiu a demanda crescente, entendeu que a qualidade do trabalho era bom, né? O mercado estava respondendo bem, né, ao trabalho da minha mãe, e ele simplesmente resolveu, né, abraçar a ideia e ir junto e ajudar a viabilizar, que ela já não estava tendo condições nem físicas nem de cabeça de tocar sozinha. Aí foi o momento em que eles viabilizaram. Só completando, ele ganhou um prêmio na Le Petit na época. E ele pegou esse prêmio e fez o investimento de hoje, onde é o nosso CD. No terreno de onde hoje. De onde é o CD de vocês, que é ali no Dionísio Torres, como é o nome da rua? Francisco... Júlio Siqueira. Júlio Siqueira, esquina com Zé Vilar. Quer dizer que aquele ali foi um prêmio que o pai de vocês ganhou. Você vê como a decisão não deve ter sido fácil, né? Não deve ter sido fácil. Mas assim, vamos falar de evolução natural. Quando foi que o negócio partiu, deixou de ser festinha, só a comidinha da festa, e passou a ter um buffet? Buffet, né? Não sei se o termo é esse. Como é que foi essa evolução? Físico. Antes de ser buffet, Dona Oridéia começou a fazer muito evento, muito catering, Sim. que acontecia muito nos salões que a gente chama salões paroquiais. Né? Então as paróquias tinham o seu salãozinho de festa. Sim. Os noivos celebravam dentro da igreja E ia pro salão que ficava do lado. Na mesma área, né? Só que no salãozinho do lado ali. E aconteciam normalmente com espumantezinho, doce, bolo, salgadinho, um pratinho Mesa de quente, frios. a velha mesa de frios. E pronto, acabou-se. Todo mundo ia para casa feliz, né? Então, o negócio começou a ficar mais robusto no momento em que a gente começou, antes mesmo de ter salão, a gente já começou a fazer grandes eventos nas casas Nas e clubes. residências. Casas de clientes e clubes. Então a gente fazia eventos. Os ideais da vida, os Ideal náuticos da Clube, Yacht Clube, Náutico. Além de fazer eventos na época do Vigílio Távora, né? Sim. A Dona Oridéia atendia ao governo Vigílio Távora. Então lá havia um nível de exigência muito alto, né? Vamos dizer protocolar, né? Baseado em Itamaraty, baseado em algumas exigências aí bem bacanas, o que também ajudaram ao La Maison... Como se fosse uma certificação, né? Isso, que ajudaram a Dona Oridéia a pensar num outro nível. Ela já era exigente, né? E ela viu que fazia sentido para ela aquele formato de trabalho, porque ela valorizava aquilo, o detalhe, né? E o primeiro local em que ela caiu a ficha, ela disse, não, eu vou ter que agora ter o meu local. Porque... Por que eu vou fazer na casa dos outros se eu posso fazer na minha própria casa? Pronto. Foi uma ideia pioneira, creio, não? O Adriano pode falar um pouco sobre isso, mas eu quero, antes de ele falar, comentar uma coisa. A gente nunca deixou de fazer o catering, que é fazer onde o cliente está. Isso sempre foi... A gente nasceu fazendo isso. E continua até hoje. E continua até hoje. Então, isso, inclusive, é uma parte do negócio muito forte ainda, muito expressiva. Ainda hoje. Vamos Ainda falar hoje. dos números já. Porque você está querendo falar de números já. Eu estou querendo começar a história cronologicamente. O homem já quer falar dos números. Mas, Adriano, e aí, quando foi que isso aconteceu? Que saiu, embora o catering continue, mas ela fincou o pé num local de vocês mesmo, para eventos. E que local foi graças a Deus, Ricardo, nessa época que a gente teve o primeiro espaço, nós ainda tínhamos uma demanda muito grande para evento fora em qualquer lugar, né? Nos espaços em geral. E aí a gente, incentivados pelo volume e pela cobrança do mercado, né? Um dia nos chegou um dono de uma casa que estava deixando, indo para um apartamento, inclusive, e disse, olha, isso aqui é perfeito para vocês fazerem um evento de vocês e tal. Criou uma situação, né? E toda favorável para a gente se instalar lá, e nós nos instalamos e passamos lá nessa primeira casa, que era Oswaldo Cruz 250, né, ali no Meireles, um lugar muito privilegiado. Era a casa do seu Aloysio e da Dona Alzira exatamente, hoje é um prédio, né? La Maison, o prédio. E era vizinho, inclusive, a Dona Edir Rolim. Sim, que depois virou um prédio também. Então, é um prédio, então, assim... E era um lugar muito bacana, né? Nos atendeu muito bem durante um muito bom tempo. Uma das esquinas mais nobres de Fortaleza até hoje, né? Isso. Tanto que o edifício La Maison ainda é muito valorizado, que leva o nome de vocês. Exatamente. Foi o primeiro espaço, daí a gente não pôde mais deixar de ter espaço, né? Daí fomos para Oswaldo Cruz 540, onde hoje é o Sanford.
outro Mansão prédio. Sanford. Pertinho, Da é uma Igreja do referência. Próximo à Igreja do Líbano também, todos eles, que eram uma referência de trabalho. As pessoas saíam tanto da Igreja da Paz Que como é da na Igreja do própria Líbano. Oswaldo Cruz também, amigo, um pouquinho mais em cima, né? Exatamente, pronto, tudo perto de A igreja, gente tem uma né? imobiliariazinha que tem ali também. É campeã. Que beleza! Pronto, que e depois beleza. dessas 2 experiências, nos surgiu aí a possibilidade de ir para as dunas. Vamos já chegar nas dunas, nesse terreno que eu diria que é icônico hoje, feito por vocês. E aí a gente vê como a força do nome, fruto do trabalho e dos bons resultados é importante e cria realmente essa marca. Tanto que o La Maison, na minha cabeça, que sou das antigas, né, era sempre ali, na Oswaldo Cruz, esquina com o seu Jataí, onde é o La Maison hoje. Então, assim, o nome do prédio é o nome do negócio de vocês. Vocês devem ter permitido colocar o nome. Mas eu queria falar uma coisa muito importante. Às vezes, os pais, empresários, se dedicam, trabalham e sonham com os filhos tendo o tino para o negócio que eles fundaram. Muitos não dão certo. A maioria, o pai é empresário, o filho foi ser médico, o filho foi ser advogado, não tem nada a ver com o negócio do pai. Poucos são os que dão certo. Mas alguns dão muito certo. Eu conheço vários casos e vocês também. Mas como o de vocês, que os 3 filhos estão no próprio negócio que a mãe criou e numa desenvoltura que multiplicaram ainda mais o negócio, quer dizer, deram para o negócio, é muito raro. Aí vem a pergunta que não quer calar e quem vai responder primeiramente é você, Isabela. Qual é a mágica que a dona Aurideia fez na educação de vocês? Pelo amor de Deus, me diga. Olha, é uma boa pergunta. Mas a nossa seleção foi natural, Ricardo. Cada um contínuo. E a seleção foi essa mesmo. Naturalmente, o Adriano ficou com a parte financeira administrativa, o Daniel é comercial, o DNA dele é todo comercial. E eu, como acompanhava a mamãe em tudo, né? Eu acompanhava nas viagens, nas pesquisas, acabei que absorvi essa parte de desenvolvimento de produto, produção. Mas assim, ela já colocou vocês no negócio desde o princípio ou vocês que procuraram entrar no negócio? É como eu te falei, a seleção foi natural. A gente foi crescendo e se envolvendo com o negócio e Então abraçando. foi vocês que procuraram, na verdade. É. A gente desde cedo trabalhava no negócio, né? Então, desde cedo a gente entrou começamos a cortar pãozinho de leite, cara. Sim, mas final alguém de semana, devia obrigar, porque ela. tu vai me dizer que você ia trocar cortar pãozinho do que brincar. Não, cara, jogar bola. nas férias... Dizer, meu filho, vem pra cá cortar o pão, não é isso? É isso mesmo, nas férias só podia brincar depois que cortasse o pãozinho. Antigamente se servia pão, cara, pão de leite, você cortava o pãozinho de leite pela metade, sem cortar até o outro lado, de modo que ele tivesse uma partezinha ali ligada, lembra até hoje. E a gente arrumava em bandeja de aço, fazendo uma piramidezinha. Pirâmide, isso. sim. Piramidezinha de pão. Essa bandejinha de pão ia pra bandeja para se comer ali com o presunto caramelado, com o peru e outras coisas que a mamãe servia na época, né? Mas quando você perguntou como foi que a gente teve essa sensibilidade, precisou ser sensibilizado através da dona Aurideia para o negócio e para tocar do jeito que a gente toca, eu acho que é muito do exemplo, sabe, Ricardo? Exemplo é a base de tudo. Sem dúvida. Então, ela quando traz o exemplo da dedicação, do cuidado, do respeito em tudo que ela fazia, ela trouxe isso pra gente. Então, a gente leva isso junto, né? É base da história dela. Então, é isso que fez a gente construir a história toda, entendeu? Então vocês sempre estiveram no negócio. Olha aí. Que beleza que vocês estão vendo. Para quem tá nas redes sociais, está acompanhando algumas imagens aqui. A gente pensa em tudo, viu? Olha Mas, aí. Isabela, você falou aqui em viagens, em verificando exemplos mundo afora do negócio de vocês. Isso. Teve algum, como é que eu posso dizer assim, alguma base, algum exemplo mais específico em São Paulo, no Rio, sei lá onde for, que vocês tomaram por base para o negócio de vocês? Olha, São Paulo realmente continua, né, à frente sempre, né? Nós começamos a ir sempre em eventos grandes, e feiras, congressos, acompanhando tendências e realmente... Quem é a referência maior de vocês até hoje, assim, que vocês procuram se basear para dizer, olha, nós somos tão bons quanto essa empresa, ou melhores ainda?
Tem? Olha, Não tem só uma, não. várias, são Tem, várias. não existe só Uma uma. de São Paulo, São dessa várias. é, Em São Paulo. topada, como diz o outro. Olha, Toninho Mariucci era uma referência, né, grande na parte de catering em São Paulo. Toninho Mariucci, Toninho né? Mariucci. E vocês são amigos, assim, do pessoal lá da diretoria? Batem, Isso. trocam uma bolinha de vez em quando? Não mais, né? Aham. Porque ele é da velha guarda, Aham. mas ele era muito Ele foi bom. assim Ele- aqui. Muito aqui. Vamos lá. Mas, Ricardo, só acrescentando o que a Isabela falou, tem um cearense muito querido, que é o Onofre. bom. Isso. O Onofre, ele foi executivo, ele foi do ITA. Inteligentíssimo. Então, o cara deixou o ITA para ser dono de buffet. Ele tem um buffet lá em São José dos Campos, salvo engano, é Expresso Gourmet, Trópicos Expresso Gourmet, Trópicos. alguma coisa assim. Uhum. E ele entende de logística como pouca gente. Provavelmente a engenharia ajudou muito nisso. E vocês se basearam também E eu nele. passei um tempo lá com ele. Isso eu tinha 20 Beleza. e poucos anos. Né? Beleza, o cara trocar. Então, o Onofre- A moda é seu pai, né? A moda é o doutor Adriano, que trocou o negócio dele pelo. Mas o Onofre, ele gosta, pelo né? catering, Ele né? gosta disso, ele gosta de gastronomia, ele gosta de evento. Ele é um apaixonado. Vamos lá, dona Aurideia tá com quantas primaveras hoje? 82. 82 é nova, né? Para os padrões Fevereiro. modernos, né? Fevereiro agora. Fevereiro agora fez 82 anos. Ainda tá no negócio da pitaco lá, vai lá ainda. É em tudo. Em tudo? É em Que tudo. Beleza, No tempo rapaz. dela, mas está sempre Sim, presente. sim. Então eu vou fazer uma pergunta importante. Qual é o maior legado? Eu não posso dizer qual foi, porque ela tá viva e tá Sim. com vocês. Isso. Qual Sim. é o maior legado que a dona Aurideia tem deixado para vocês ao longo desses mais de 50 anos? O Adriano até comentou, né? O respeito pelo negócio. E assim, ela preza muito pelo relacionamento em família. Sim. Ela acha que isso é base de tudo e ela tem toda a razão. Né? É o exemplo e o relacionamento, o respeito entre os irmãos, o respeito dentro da família, para que tudo funcione 100%. E também um grande respeito pelo mercado. Né? Olha, o que mantém a gente aqui, a imagem, é o que você está fazendo hoje. Né? Você não faz só hoje, você faz hoje para frente. Então tem que deixar o legado em tudo que você faz. É na imagem. E graças a Deus a imagem do nosso grupo é muito forte, graças a Deus. Não tem nem dúvida disso, não tem nem dúvida disso. Por isso que vocês estão aqui. Agora vamos voltar aqui e falar sobre o La Maison Dunas. É porque a gente hoje vê a história feita, né? O bichão tá lá, né? E dando certo, mas pra chegar lá, teve que sair do Meirellizão, né? Teve que sair da Oswaldo Cruz e teve que ir pras Dunas. Mas eu me lembro que nas Dunas tinham 2 restaurantes. A Isabela não era nascida nessa época, vocês dois eram. 2 bons restaurantes que eram o Sandras e o Dunas, mais o Sandras do que o Dunas. E eu creio, posso estar equivocado, que onde era ali o Sandras é o La Maison, Isso. né? Me conta como é que foi a história de ir para as Dunas. Quem foi que teve essa ideia? Como é que foi? Rapaz, é uma história muito interessante, graças a Deus deu certo. Aquele terreno é de um grupo de irmãos, donos do Mercantil São José, originalmente, são 25 mil metros de área, né, uma área gigantesca, e a gente só conhecia a área pelo local onde ficava o Sandras. Era uma coisinha muito pequena em relação ao terreno no todo. E quando os donos do terreno, um dos representantes dos irmãos com o filho, o Edson Ximenes com o Edson Filho, nos chamaram lá para conversar, né? E aí a gente, quando entendeu que tamanho era a área, né, de imediato aquilo me assustou, nós não tínhamos noção do que era, né? Mas também nos abriu várias ideias, nos trouxeram várias ideias, esse momento nos trouxe várias ideias, no qual podia ter um estacionamento interno e ter uma possibilidade de crescimento. Né? Daí a gente começou um trabalho onde nos acertamos, eles criaram uma situação maravilhosa para a gente viabilizar, levamos a marca para lá. Nesse momento a gente estava saindo, se eu não me engano, da Oswaldo Cruz. Isso. Né? Não tinha sentido a gente manter 2 espaços. E lá a gente tinha realmente condição de crescer. Estacionamento, área segura, né? E era um lugar que era referência no Ceará em termos de turismo. Inclusive, muitos ônibus subiam lá para bater foto com as pessoas, para bater foto da região, tal, até o momento em que a gente assumiu, mas sempre tinha alguém querendo ir lá para bater foto. E o local tradicional para a sociedade, que era o Sandras.
Então a gente começou, né, em 1999 a fazer esse trabalho lá em cima, né, estruturando cada salão de acordo com a demanda do mercado. Daí a gente foi desenvolvendo, o mercado aceitando, demandando, e a gente foi estruturando cada um dos salões. Crescendo conforme o crescimento natural, orgânico do negócio. Isso. Esse imóvel ainda é deles? Ainda é dos Chimendes? Deles, Ainda da é dos família. Rapaz, os Chimendes são uma das... Fazendo aqui só um adendo, uma das maiores provas de que o investimento em imóveis é a base da riqueza, é a base de tudo. Porque eles, os pais, né, deixaram muitos imóveis que hoje estão alugados aí para os supermercados e tudo, e eu não sabia que esse imóvel era deles também. Então tá aí uma renda que fica para o resto da vida, passando de pai para filho, e está aí a prova de que imóvel é um grande negócio, né? Tá aí o La Maison é uma dessas E provas. eu não sei se nesse momento, mas é importante falar, Ricardo, que em função dessa demanda crescente, né, e a gente entendendo que o mercado também de formaturas estava pungente e crescente, a gente alocou a área vizinho, que é da Lenice Queiroz Rocha, que é um quarteirão vizinho, são mais 10 mil metros, que é onde fica o Coliseu, Sim. aquela área da Lenice. Olha aí que beleza. Tá? E Então... estruturamos, e graças a Deus, os maiores eventos que a gente faz, né, de formaturas, alguns Tudo congressos, né? E graças a Deus é um espaço que a gente chama de camaleão, onde você cria pela estrutura, pé direito de 6 metros. Pode fazer qualquer evento. Você qualquer coloca lá, inclusive leilões, você faz de tudo lá dentro, né? Diabo do tempo passando rápido demais e tem que dar tempo. fica à Mas vamos lá, vontade. qual é o tamanho do... Vocês estão praticamente em termos de eventos com aquele local, porque ele cresceu bastante. Qual é a área total hoje, incluindo o da Lenice? A área de piso são 35 mil metros. 35 mil metros. A área coberta deve dar uns 10 a 12 mil metros quadrados. 10, 12 mil metros de ABL, vamos dizer assim, de Isso. área de salão. De Isso. área de salão. É muito grande. Nos É vários espaços, né? É, sem dúvida, um dos maiores espaços do Nordeste Quantos carros? em termos de eventos, né? Quantos carros cabem lá no Internamente, estacionamento? quantos, Daniel? Aproximadamente. 1.200 carros. 1.200 por aí, carros. é. Quantos eventos vocês podem fazer simultaneamente lá no La Maison, Dunas? Já fizemos 4 eventos, porque cada salão ele é administrado de forma separada. Toda a estrutura necessária para cada um dos salões funcionar, ela é independente, né? Então a gente... E vocês podem atender tranquilamente os 4 eventos simultâneos. Já Ao mesmo aconteceram. tempo, já aconteceu. Já aconteceu. Várias vezes. É tanta pergunta que eu tenho para fazer aqui. Qual foi o maior evento da história da humanidade do La Maison até hoje? Dentro de casa? Dentro ou fora? Dentro. Dentro. Dentro e fora, eu quero saber dentro lá. Dentro, a gente fez Foi uma... Itaú? Não. 2012 para 2013, o centro de eventos, o nosso centro de eventos, nosso querido centro de eventos, não conseguiu ficar pronto. E aí estava previsto uma grande convenção, que era a convenção da CDL, nacional. Na época, o presidente da CDL era o Honório Pinheiro. Grande Honório P. Já esteve sentado nessa sua cadeira. Grande porque amigo. É grande meu amigo. irmão, viu? É, sim, muito. O pessoal pergunta assim, como é que tu tem um irmão tão feio desse? Eu digo, rapaz, é irmão, né? Irmão de amizade. Abraço, Honório. A turma que se diverte contigo, né, Ricardo? Total. Mas, Ricardo, o Honório estava com esse desafio. Na época, quem estava organizando o evento era o Andrezinho da Canguru Promoções, André Versosa. Príncipe. E aí, faltando 90 dias ou menos para o evento acontecer, tiveram que criar um outro plano. O velho plano B, né? Vamos pro O La velho Maison. plano B. Vamos pro La Maison. Ajustaram o evento para acontecer no La Maison. E aí todos os salões foram usados. Simultaneamente. Simultâneo. Diabo. Né? Na época, o Honório era assessorado por Dona Francilene. Dona Francilene, uma amiga que a gente tem muito carinho por ela e que passou por vários presidentes da CDL. Ela conduziu a conversa comigo junto com o André. Formatamos o evento, recebemos 5 mil pessoas aqui do Ceará. Vixe. Cada diretor, para tu ter ideia, foi muito bem organizado esse evento. Eu lembro até hoje, cada diretor da CDL ia dentro de um ônibus de delegação como espécie de anfitrião dentro do ônibus até o La Maison. Foi um evento, apesar de grande, ele foi tratado com o esmero de um pequeno. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Esse Honório eu conheço de perto, tá? É um perfeccionista. É um perfeccionista. Por isso que deu certo. Eu acho que teve muito aí o dedo
A mão, a cabeça, a inteligência do Honório para esse negócio ter sido... Com certeza. Com certeza, primeiro. total. Quer dizer que esse foi o maior evento interno lá do La Maison e externo. Porque ele usou todos os salões. E externo. Em vários momentos, né? Em vários momentos. No Coliseu foram as plenárias, né? Plenárias no Coliseu, 4.500 pessoas reunidas. Eu falo 5.000, porque 5.000 foi evento de abertura. Que tinha autoridade, participante e tal. Mas as plenárias com 4.500 e a gente fazia as refeições e a feira dividida no La Maison e no próprio Coliseu. Então tudo foi usado ali ao mesmo tempo. Rapidamente, externamente, porque hoje o tempo tá demais, né? Tem que dar um break mesmo? Tem certeza? Meu Deus do céu, vamos lá que a gente tem que dar um breakzinho aí, patrocinador. Mas me diga, e evento externo, qual foi o maior da história? Depende. Somatório, Se né? tivesse sido show, foi 7, 8 mil? Ele tá dizendo fora. Fora, tá. Fora. Evento contratado, vendo estado, evento não contratado, importa. evento contratado. Olha, vamos lá. Congresso. A gente fez um congresso que foi o congresso presidido pelo Leiria de Andrade Neto, um super amigo também. Oftalmologia. 2005. Quantas pessoas? 5 mil no Clube do Diários, a abertura. E o encerramento, as duas festas foram lá. Porque na época não existia Coliseu, quer dizer, existia Coliseu, mas não cabia esse evento. Então, o Clube dos Diários foi que recebeu esse evento e a gente fez duas festas lá para ele, a abertura e encerramento. E uma outra muito grande foi um baile, o primeiro grande baile de direito que a gente fez para 5 mil pessoas também no Clube dos Diários. Ave Maria. Foram as duas festas assim gigantes. Nós vamos falar de números para encerrar esse bloco aqui, que a gente vai ter 2 blocos, tá? Então, para falar de números, quais são os números hoje do La Maison? Quantas pessoas, quantos empregos são gerados temporariamente? Tem aqueles temporários e os fixos, em média anual. Assim, de empregos mensais, a média anual é de quantos? Quantos empregos? Ricardo, pós-pandemia, a gente reestruturou a nossa produção, repensamos alguns processos e hoje a gente tem bem menos do que a pandemia. A gente consegue viabilizar com mais máquina, uma logística mais bem feita, mais planejamento. A pandemia deu tempo da gente pensar mais. Vamos já falar de pandemia também, né? E aí, hoje a gente deve ter alguma coisa em torno de 120, 140 funcionários fixos, né? Mas eventuais, que é um modelo do nosso segmento, trabalhar com muito eventual em torno de 500 pessoas. 500 pessoas. Então, 500 eventuais mais 120 fixos, dá em média 600 empregos mensalmente que vocês geram, que é muita coisa. Se você colocar os indiretos, multiplica aí por 4. Fora a cadeia, né? Toda a cadeia que trabalha que vive em torno do negócio. Isso. Bom, a gente está conhecendo um pouquinho dessa marca fantástica, que é a marca La Maison. Dá para perceber o tamanho, a magnitude desse negócio deles. Sem dúvida alguma, uma das maiores do Brasil, hoje eu posso dizer, de eventos, né? E que realmente caiu no gosto da gente aqui e é impensável hoje você querer fazer um grande casamento, uma grande festa de 15 anos, uma grande convenção de uma empresa sem falar de La Maison. A gente vai saber como foi que eles conseguiram sobreviver passando praticamente 1 ano parados. 2 anos parados, que foi por conta da pandemia. Como é que uma empresa que trabalha com gente, e aí eu fico imaginando os pesadelos que vocês poderiam ter tido ou tiveram, pensando como é que o nosso negócio, que é em função de gente aglomerada ali, vai existir depois do negócio que tá todo mundo tendo que ficar em casa, no mínimo usar máscara. Como é que o nosso negócio vai subsistir? Eu imagino as noites de sono que vocês perderam, né? Então a gente vai saber essa história para a gente aprender como é que se vence uma grande batalha da vida e dos negócios com esses 3 campeões, a Isabela, o Daniel e o Adriano Fiuza do La Maison. Meu amigo, minha amiga, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se esses 3 aqui fizessem uma palestra e cobrassem caro, eu seria o primeiro da fila a pagar. E vocês estão tendo o privilégio de ouvir os 3 que vieram aqui gentilmente nos honrar aqui no Conexões, falar para todos vocês de graça. Então fica aí, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. De volta ao programa Conexões especial La Maison, especialíssimo, eu diria que eu tô aqui com os 3
As 3 figuras, os 3 irmãos, filhos da dona Aurideia, que tocam divinamente, magistralmente essa grande empresa. Tem muita gente querendo mandar recado aqui. Isabela, você vai me permitir 10? Pode ser? Olha, eu vou falar um que pediu para lembrar da ação social dos convidados com a Macarrão. Macarrão amigo. Macarrão dos amigos. Esse cara é outro que já teve sentado aí, hoje é meu amigo e irmão, chama-se Gaudense de Lucena. Gaudense. Mandando um abraço pros 3, chamando os Outro 3 pra de ele. campeões. Como é esse negócio do Macarrão, discordando? Macarrão amigo surgiu na dificuldade da pandemia. O Freitas Júnior, na época, me ligou, convidando para participar junto com ele e um outro amigo, o Vlad, para cozinhar na casa dele. A intenção era um fornecimento de 100 refeições na rua, né? A gente servir na rua, cozinhar os 3 e servir. E eu disse, Júnior, vamos pro Dunas, vamos pro La Maison, porque a gente tem uma estrutura maior e assim a gente pode fazer mais. E na época convidamos amigos e já nasceu grande o Macarrão, né? E que existe até hoje. Então a gente não abandonou o projeto. O projeto existe até hoje, continua, o Gaudense ajuda. Quem mais precisa. Sim. Exatamente. Então, não só na rua, mas em comunidades. São mais de 1.000 refeições. 1.400 refeições todas as quarta-feiras. Precisamos de ajuda. Gaudense ajuda muito. Com certeza. Vamos lá, meu amigo Patrol, Patriolino Dias de Souza, o mais assíduo ouvinte aqui do nosso programa. José Marcelo, Calizinho Otoshi, o corretor mais antigo da história da humanidade, com 120 anos de mercado imobiliário. Márcio Ramos, pessoal da Limpeza Brasil. Fernandinho Diniz, um abraço pra você, meu filho. Vai agora pros Estados Unidos, eu acho, no avião dele. Fernando Rodrigues, meu amigo Fernando da Mata. Fernando é outro querido. Um abraço pra você, Fernandão. Aline Facó, Emiliano Mota, Vigílio Machado, Robson Fernandes, Rodrigo Araripe, Rodrigo Pereira, Frederico Barroso, Diego Holanda, Fernanda Fiuza, Tarcísio Júnior. Quantos? Já passou, mas pode chamar. Só mais 5 aqui. Cal Aragão, um abraço pra você, Cal. Concursos Brasil 2024, Caio Viana, Jean Frota, um abraço pra você. Pessoal da Land Trade Brasil, Everardo Montenegro, Nelson Maia, Felipe Capistrano, um abraço pra você, filho do Emanuel, da Mota Machado, Daniel Monte, e é muita gente. E um abraço especial aqui para um grande ouvinte, ex-sócio aqui de vocês, lá no Ceará Hall, o Erivaldo Alves, o Dinho, rapaz. Campeão. Eu ia botar aqui o depoimento do Dinho, mas não vou botar, porque o bicho tá muito emocionado. E muito mais. Um abraço para todos vocês, até o fim do programa, se Deus quiser eu falo mais uns 20. Vamos lá, pandemia. Aquela situação que a gente pensou, eu pensei que o mundo ia se acabar, sem brincadeira. Porque eu vivo do meu negócio, eu não tenho salário, eu não sou funcionário público, eu não tenho, eu tinha que viver do meu negócio. Como é que nós vamos viver sem trabalhar? Como é que vocês enfrentaram essa situação? Daniel, você que é o porta-voz. Ricardo, eu passei muitos anos sem dormir. Eu não conseguia ver solução, conversava com as pessoas. Numa ocasião, eu estava conversando com uma pessoa ligada à área de saúde. E quando eu falava, quando é que nós vamos voltar? Ela perguntava assim para mim, defina voltar. Né? E aí, com essa pergunta, mas doutora, como assim? Então, a gente não vai voltar como a gente era, né? E eu ficava pensando, cara, o DNA do meu negócio é muita gente. A gente faz eventos pequenos, claro, mas o La Maison nasceu para ser grande, né? Então, eu preciso fazer grandes eventos. Naquela ocasião, de fato, foi muito doloroso. O Adriano foi assim, o cara que teve, vamos dizer assim, a maior trabalho do ponto de vista de desligamento de pessoas, refazer a conta da empresa, toda a engenharia ali financeira, ele teve que fazer esse trabalho que foi o trabalho mais complicado, né? Eu fiquei mais ali nos bastidores, vendo contrato de clientes, elaborando novos contratos baseado nas determinações que o governo criava para defender a nossa área de eventos. Então, eu fazia esse alinhamento aí com clientes. Muita gente querendo dinheiro de volta, muita gente colocando evento para frente e eu tendo que ajustar isso com esses clientes, com os parceiros, enfim. Foi uma lição espetacular. Deus não faz as coisas por acaso, ou não permite que elas aconteçam por acaso. Então, tem aprendizado aí. O bacana é que a gente está vivo, para contar essa história. Tu se lembra? O primeiro prêmio Cidade Imobiliária foi na antevéspera do... Pouquinho depois fechou. O nome lá do bicho? Breakdown, não. Lockdown. Foi.
Foi no comecinho de março de 2019. Né? 3 dias depois, 2020, foi o último evento do La Maison. Foi, por aí. Foi por aí. Salão Central. Isso mesmo, Ricardo. Isso mesmo, eu lembro disso. Então, os desafios de fato foram muito grandes. Aí as pessoas estavam com muita incerteza. Clientes... Rapaz, eu fico imaginando como é que você Clientes cancelaram, clientes deixaram de fazer. E tudo Mas na muitos incerteza. clientes ajudaram também, né, Daniel? Muitos clientes ajudaram também. Teve clientes... Teve uma época que eu fiz uma campanha e que essa campanha dizia o seguinte: o cliente ajudava com determinado valor referente ao evento, exemplo, 30% do evento ele pagava, e eu converti uma parte daquele valor em cestas básicas, né? E vários clientes me ajudaram em relação a isso, né? Tem um laboratório aqui, eu não sei se eu posso dizer o nome. À vontade. A Fresenius Cab, liderada pelo Henrique, que é o diretor de lá, foi um dos principais CNPJs que nos ajudou. Que beleza. Doutor Gama, da Placic. José Carlos Brade Nogueira da Gama, meu irmão. Agora, Daniel, Assim, tem que falar que essas cestas Esse é mais básicas... bonito, viu? Esse é um pouquinho mais bonito que o Honório. Essas cestas básicas eram para exatamente os garçons, garçonetes, Principalmente Isso, o setor. Grupo O todo setor. que... Não precisava trabalhar E pra gente, suas não. auxiliar de Era- decoração. Fosse do setor de eventos, que ganhava. ficaram parados. Vamos, Isabela, Daniel e Adriano. Um negócio, às vezes eu digo pra minha mulher, eu não posso viajar, mais de um mês que se eu viajar, quando eu voltar a empresa tá quebrada. Agora, passar 6 meses é inimaginável na minha cabeça. 1 ano, aí quebra qualquer um, mas 2? Qual foi a mágica de vocês? Me diga, sinceramente, que diabo foi que vocês fizeram para um negócio sobreviver durante 2 anos? Vocês tinham uma gordurazinha para queimar boa, né? Com certeza. A gente, além de ter queimado gordura, né, a gente tinha uma coisa muito importante nesse período que chamava-se credibilidade, Ricardo. Então, quando o mercado acredita na tua marca, ele pode estar imaginando qualquer coisa que vai acontecer no futuro, né, em função daquela pandemia, mas ele segura até te dizer um não, ou então te dizer não vou fazer, ou então me retorna o que eu te dei, né? Então eu acho que 95% do que a gente tinha combinado continuou combinado. Tá, isso foi um grande diferencial que nos manteve em pé, além dessa gordura natural. Teve que se queimar. Então vocês honraram todos os compromissos que tinham assumido depois. Tudo. Quando vocês perceberam que a pandemia acabou, agora bem rápido mesmo, né? Respostas bem objetivas. Quando a pandemia acabou e a coisa começou a retornar, mas ainda não dava para ter aglomeração, pessoal temeroso, quando foi que passou, que você disse, não, agora o negócio voltou com gosto de gás, o povo querendo é o contrário, passou 2 anos sem se reunir, agora vamos nos reunir, vamos confraternizar, deu uma felicidade danada, não deu não? Muito, enorme. Eu fiz casamentos, as pessoas não queriam ir embora da festa, não. Queriam ficar. Cara. As pessoas não vão embora, não, quero ficar. Adriano, em algum momento, no meio da desgraceira lá, você olhou no espelho, olhou pros seus 2 irmãos, pra sua mãe, de nosso negócio acabou, vamos tratar de fazer outra coisa. Passou isso pela sua cabeça? Rapaz, não. A gente pensou em desenvolver coisa nova para agregar no retorno, né? Que a gente, graças a Deus, eu acho que tem coisas que acontecem porque Deus disse, rapaz, é hora de tu parar para pensar em mais alguma coisa, né? E nisso a gente viabilizou a questão da indústria. Que a gente pode falar novamente. Vamos falar agora. Mas antes, a PES, aquela lei que na verdade é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Turismo. Ela ajudou muito. Ajudou. De eventos e turismo. Ela ajudou, ela ajuda, e ao contrário do que muita gente pensa, é uma ferramenta fundamental para que a gente possa se restabelecer. Que fique claro, Ricardo, aqui que ainda hoje e por algum tempo nós ainda vamos pagar o preço da Covid. Todo segmento. Sim, claro. Tá? Sim. Então todos os segmentos, principalmente o de eventos. Então, a conta tá aí para ser paga ainda. Então, tem muita coisa pela frente para ser resolvida. Então, eu sou um dos que sou a favor da continuação da PES, por pelo menos o que estava previsto, que era até 2027. Perfeito. Né? Era até Então, 2027, essa ferramenta... tem que continuar, porque a indústria do turismo e dos eventos no Brasil é para ser a maior indústria. Não sei por quê, porque o nosso país é abençoado por Deus. Ou não? Sim. Isso. Eu nunca vi um tsunami aqui, um furacão aqui, né? Com certeza. Então tem que subsistir, né? Tem que persistir. Vamos lá. Vocês criaram, eu me lembro, falando com você, do Pastel La Maison, a La Brasilerie,
quais são os novos caminhos, os novos negócios do Grupo La Maison? Na realidade, a La Brasilerie já tem 9 anos, né? Eu sei, eu tava só te testando. Ela é, Só te testando pra ela é pré-pandemia e é um laboratório pra gente. Graças a Deus é um sucesso, La Brasilerie, né? Onde a gente tem uma cafeteria, tem uma área de pães, né? Tem um almoço, tem um lanche da tarde e tem uma gelateria. São vários produtos, um lugar privilegiado também no Meireles, que é tipo os Cavalcante vizinho Santa Grélia. E é lá que a gente começou a distribuição desse nosso novo negócio, que é a indústria. A indústria veio através de um sonho nosso, que era ter algum produto em indústria, pelo nosso potencial de desenvolvimento de produto, nossa capacidade de pela fazer essência acontecer, da mãe de vocês, pela nossa essência. Nós nos juntamos durante a pandemia, agora vamos tocar esse projeto, vamos fazer acontecer. Nós estamos com mais tempo na pandemia, vamos fazer acontecer esse negócio. Daí começamos a desenvolver, a Isabela tem essa veia muito forte de desenvolvimento de produto, e a gente trouxe o pessoal aí da indústria para nos assessorar, e tinha know-how de distribuição, de mercado, etc. E aí estamos tocando aí, está crescendo muito rápido, graças a Deus. Onde é que se encontram os produtos La Maison? O nome é La Maison La Maison em casa. La Maison em casa. O negócio se chama La Maison em casa. O negócio que você fornece para casa. Mas, por exemplo, naquela época que a gente tava conversando, olha que eu sou analfabeto nesse negócio, né? Sim. Tô perguntando. Você tava negociando, acho que era com São Luís. Isso. Para deixar lá no São... Ainda pode, você encontra ele congelado? Encontra. Isso. Quais são os supermercados? São Luís, o Pinheiro vai recomeçar a comercializar também o nosso produto. Aí ele não Guará. fazer isso, né? Que a gente falou dele 3 vezes aqui, só a propaganda já aumentou o faturamento dele em 10% aqui, né? A gente já teve uma relação com o Pinheiro, a gente parou por um momento, porque de forma estratégica, mas a gente está retornando estão com eles. crescendo muito, hein? Muito demais, demais. O Pinheiro é uma casa estratégica para a gente, uma casa querida. Então, Pinheiro Supermercados, Fazendinha, o Guará, o Super, aquele do Povo, e a gente vai começar a expandir também agora para atacado, né? Então as grandes redes vão começar a vender nossos produtos também. O que é mais rentável no negócio de vocês? É uma festa particular de casamento ou 15 anos? É um corporativo? É um evento fora do La Maison? Qual é o setor que é mais lucrativo no negócio de vocês? Evento é história, Ricardo, depende muito do que é negociado, depende do volume. Tem eventos muito pequenos com a rentabilidade altíssima, quando tem muito valor agregado embutido. Tem eventos muito grandes, com margem muito pequena. Então tem de tudo. Num evento desse que o cliente diz assim, cara, eu quero comprar o meu camarão, eu quero comprar a minha lagosta, eu quero comprar a minha carne, e vocês fazem. É assim ou vocês têm o fechado que você entrega tudo? A gente eu digo isso porque no casamento da minha filha tinha um camarão tão grande lá que ele me deu boa noite. Boa noite, tô ligado. Nunca vi um camarão daquele tempo. Mas, Ricardo, o padrão é a gente levar tudo, a gente fazer tudo. Fazer tudo. Fazer tudo. É perfeito, viu? Eventualmente, quando o cliente produz determinada coisa, Sim. ele avalia junto com a gente a chance de ter aquele produto que ele produz no cardápio dele. Aí o cara produz, eu não vou fazer... Mas é porteira fechada, você faz tudo, eu faço tudo lá no La Maison. Eventos, petit comité, pouca gente, isso é feito pelo La Maison, é uma coisa lucrativa, vocês têm um departamento disso? Sim. Vou receber 20 pessoas lá em casa. Sim. Vocês podem... Podemos fazem fazer. também. Podemos. Fazem Sim. também. Vamos lá. E uma fortaleza também do La Maison são os eventos personalizados. Sim. Então você pode personalizar o seu evento. Não Como só assim? na Como gastronomia, como no mood, na apresentação das peças, no serviço A fardamento. pessoa não tem tempo pra nada, ó, até o DJ, eu quero que você faça tudo. Você faça a minha festa. Make my party. É assim? Pode ser. Pode A gente ser pode também. fazer também, ser. pode. Tudo, né? Pode São ser. desenrolados todos. Como é que você vê a inovação da gastronomia? As pessoas de hoje não são mais as de ontem, estão Não. viajadas. Sim. Conhecem tudo, é China, é Vietnã, é Indonésia, Isso é América, maravilhoso. Canadá, Alasca, como é que é? Isso é a evolução? maravilhoso. Porque antes nós viajávamos, nós sabíamos as tendências,
mas quando a gente voltava que queria implantar, era mais difícil. E hoje não, é maravilhoso. O próprio cliente diz, Isabela, eu te dar uma dica aqui. Isso! Até uma receita, olha, vou fazer meu evento, mas na minha família é tradição servir um prato X. Eu digo, traga a receita que a gente faz, a gente reproduz. Que beleza. Eu vi também lá como é que eu posso dizer, na sede da indústria de vocês, que fica ali nessa casa que na o pai Júlio de vocês... Siqueira 535. Júlio Siqueira, você tem um espaço excepcional lá, que recebeu até ministro Supremo lá, né? Isso. No seu espaço. Conta um pouquinho sobre esse espaço. Lá é o Mesami, é um espaço de convivência. Lá a gente recebe nossos clientes, a gente testa pratos, a gente faz pequenas reuniões. Então é um lugar estratégico. Hub. Que ajuda... Multifaceta, né? Multifacetário, né? A gente ajuda a gente a pensar muita coisa, experiências, reuniões. Então é um espaço pequeno. Mesami. Mesami. Beleza, pô. Pra quem não sabe o que é Mesami... Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. Isabela, vamos lá. Existe um ditado que é muito certo, que diz o seguinte: é mais fácil um pobre ficar rico do que um rico ficar mais rico. Em outras palavras, difícil é você... Não é chegar no topo, é você se manter no topo. Como é que vocês, falando aqui de futuro, pretendem continuar com esse mesmo desempenho, com esse mesmo padrão classe A de vocês, sempre, sem baixar a cabeça, sem baixar o nível, jamais? Qual é a regra do jogo, qual é o segredo do negócio e como vocês pretendem manter esse nível e crescer no futuro? Ricardo, a principal estratégia é a paixão. Paixão pelo negócio. A gente gosta do que faz. Quem trabalha com a gente tem a nossa cultura. Tem que gostar do que faz. As pessoas choram quando a gente faz reunião ou falam sobre o negócio. Amam o que fazem, amam a empresa. Então não estão lá, o dinheiro é secundário. O dinheiro não é o principal. Se não for isso, não aguenta. A entrega tem que ser real. Se for isso, plena. não aguenta. O pessoal pensa que é fácil o negócio dos outros, né? Ainda mais depois dessa entrevista. O pessoal vai dizer, pai, tá aí um negócio bom pra fazer, né? Tem um local ali. Quantas vezes vocês foram, porque a gente só fala de coisa boa, né? Acordados de madrugada, numa festa que deu um problema, não sei o quê, ppp, papapá, o outro tá rindo ali, deve ter sido umas 50 vezes, né? Já não aconteceu... é fácil, né? O negócio não é fácil. Não é né? fácil. Não é fácil. Já aconteceu muito. E a gente percebeu principalmente eu que estou muito na operação, eu percebi que ao longo do tempo, quanto mais autonomia a gente deu para quem opera, melhor resultado a gente teve. E menos problemas a gente teve que administrar. Uma vez a equipe percebendo que tem autonomia, ela vai tomar conta. Agora, Sim. se ele me vê lá no evento, se eu não deixo ele tomar a decisão e eu tomo por ele, bom, se é assim, então deixa ele resolver. Perfeito, Né? dá autonomia. Dá autonomia. Vamos lá, eu sentado nessa cadeira aí, conversando com meu amigo João Carlos da Arte Produções, um abraço para você, João Carlos. Grande querido. A gente chegou à conclusão de que Fortaleza precisa de um local fixo para grandes eventos artísticos, shows, grandes shows, etc, Sim, etc, etc. sim. Como o Ceará Hall, Adriano, que teve uma época e não tem mais. Perfeito. Vocês, a nível de futuro, pensam em ou se juntar com eles, ou mesmo vocês, em terem também um outro local para grandes eventos artísticos, shows, grandes shows para 20, 30 mil, 40 mil pessoas? Na realidade, não. Esse foco a gente não tem, não. porque é um foco que é muito particular. O João Carlos trabalha muito bem essa história. Mas o Coliseu, ele se dá a esse tipo de evento. A gente tem feito belas coisas lá, através de parceria com terceiros. Por exemplo, um deles foi fantástico, o show do Sambô, com 7.500 pessoas, palco central. Já tocou lá no Coliseu através de eventos de terceiro. Margareth Menezes, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo teve ano passado no La Maison. Então, qual é o público limite que você pode lá no Coliseu receber? A gente coloca lá em média, o público médio para esse tipo de evento, 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Mas já aconteceu um pouco mais. 7,5, como você tá Sambô, falando. por aí, Né? isso. Isso Não, claro. no início do Sambô aconteceu. Tá? Mas costumam acontecer eventos com parceiros que a gente entende que tem um nível bacana para trazer para dentro de casa algum evento, a gente faz alguma coisa tranquilo. junto. Então existe essa... Lá o Ceará Hall cabia quantas pessoas lá? Lá, coisa para 10, 15 mil. 10, 15 mil. Então um pouco maior do que maior, era. do O que é o formato negócio. era só com foco Era isso no... mesmo, o foco era isso. Mas Pô, hoje, tá- Ricardo, tem um projeto muito forte dos nossos eventos autorais, né? Isso. Como é?
Os eventos autorais, Ricardo, são eventos criados pelo La Maison, assinados pelo La Maison. Assim, a gente cria um evento em que tudo é feito por nós, desenhado por nós e lançado no mercado. Então, pode ter evento onde a gente vai lançar uma tendência, a gente vai lançar um produto, a gente vai fazer uma parceria com o chefe de cozinha, a gente vai lançar alguma coisa nova na área de vinhos. Então, tudo isso começado do zero por nós. A gente chama de eventos autorais, onde o La Maison vai apresentar alguma coisa nova. Ouvindo vocês falarem, a gente nota claramente que vocês são pessoas de muita fé. Né? Sim. Se não tivessem fé, vocês não estariam aqui, tinham sucumbido à pandemia. Como é que vocês veem a questão da fé para o sucesso nos negócios? Isabela. Tem que botar acima de tudo. É a fé, acreditar e investir nas pessoas, no bem da família. É isso. Não pode falar bem isso aí. Ricardo, a fé não é sentimento. A fé, ela é uma construção, ela é como musculação. Todo dia a gente tem que aprimorar. Ouvindo o evangelho, enfim. A fé é musculatura. À medida que os problemas vão acontecendo, eu vou sendo capaz de resolvê-los à medida que essa minha fé vai crescendo. Então a fé, ela é o ingrediente, é o principal do nosso negócio. É a fé. Então eu posso dizer, eu faço parte de uma obra chamada Opus Dei, que me alimenta. Então é como o próprio Fernando, que é uma liderança lá dentro, diz, é como se fosse um posto de serviço. Você chega lá, você se confessa, você participa de uma meditação, de um recolhimento, você faz parte de um retiro. Então, fazer parte de alguma obra cristã, no meu caso cristã, eu acho que para mim faz toda a diferença, e eu tenho certeza que eu e meus irmãos somos luz para quem nos segue, né, através da fé. Da fé e do exemplo. E do exemplo. Do trabalho. Exemplo, respeito. Conselho, vamos terminar o programa deixando aqui um conselho desses 3 campeões. Vamos escolher um, ou se cada um quiser dar o seu conselho, especialmente para os jovens, aqueles que estão aí lutando, começando a sua luta para crescer, para fazer o seu negócio, para desenvolver a sua profissão, seja lá qual for. Qual é o segredo do sucesso dos 3 irmãos do La Maison? O Adriano, o Daniel e a Isabela. Começando por você, Isabela. Entender, realmente. Você tem que entender e saber do seu negócio. Não deixar nada assim, eu vou colocar um negócio e vou botar na mão do outro. Não, você tem que saber. Você tem que se envolver. Desenvolver. Se envolver e saber o que é que você está fazendo. Exatamente. Conhecer o seu negócio. Porque quando você conhece, você domina, e quando você domina, você vende bem. É isso? Exatamente. O que mais, Daniel? Mais alguma coisa? Mais algum conselho? Não, o conselho que eu dou é o dinheiro vem depois. Trabalha, entrega, faz bem feito, entrega o que prometeu. Essa satisfação, ela é muito importante. Dever cumprido. Entrega o que prometeu, cumpre. Sorte, essa dona Aurideia, meu Deus. Cumpre. Fez a conta errada, vai fazer com prejuízo. Não acordou, entrega com prejuízo. Lá na frente, o que importa é o relacionamento com o cliente. Adriano. Isso, eu acho que acreditar no sonho, tá entendendo? Para poder realizá-lo com maestria e comunicação. Você tem que saber se relacionar. Acho que é a base de tudo. Não adianta você saber e não saber se comunicar, né? E respeito, acima de tudo, com o que você contratou, com o que você acertou. Então, se você... isso é a base de tudo. Então, se você fizer esses 3 pilares, é muito dentro do processo. Acho que é importante. Beleza pura. Pessoal, quero mandar um abraço aos centenas de pessoas que me mandaram aqui mensagens, pedindo pra gente falar o nome. Eu não consigo falar todos, mas quero dizer que é uma honra muito grande ter vocês como ouvintes, como telespectadores, como internautas. Um abraço grande pra vocês, afinal de contas o programa é feito pra vocês. Esse foi o Conexões de hoje, especial La Maison, com o Daniel, com o Adriano e com a Isabela Fiuza, que tocam o legado da Dona Aurideia. O La Maison, a maior casa de eventos, de grandes acontecimentos da sociedade cearense da história. La Maison. E não perca, todo domingo de 8 às 9 da manhã, 1 hora de duração na TV, o Conexões na TV. E na próxima segunda-feira, mais um grande nome, que eu não vou dizer agora, mas vocês vão saber ao longo da semana, mais um grande campeão, porque nesse programa só entra campeão.
Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade.